Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos continuar sobre aquele assunto de ontem, comportamento de quem tem o Espírito Santo. E por que a Escritura lida, Romanos 8, verso 19 ao 23? Porque mesmo a natureza, a criação, está gemendo, está desejando ardentemente. A ardente expectação é um desejo forte, uma esperança daquilo que é real. Mesmo a natureza está esperando por nós, que nós cheguemos ao lugar que Deus tem preparado para nós, a manifestação dos filhos de Deus. Quando este mundo, tudo que agora existe, está reservado como um tesouro para o fogo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante, a Bíblia está falando disto. Há um desejo, você sente este desejo. Quando nós cantamos, vem logo doce carruagem, porque há um clamor na nossa alma, de sairmos desta corrupção do mundo, porque por mais que nós já tenhamos saído, espiritualmente falando, mas nós estamos vendo, nós de alguma forma estamos tendo contato com a corrupção deste mundo. Não há nenhum filho de Deus que esteja num sentido satisfeito com este mundo. Há um gemido no nosso coração. E é justamente quem tem gemido, quem está gemendo, são aqueles que são marcados por esta marca de Deus, conforme está declarado ali em Ezequiel, capítulo 9. Ali o homem do tinteiro marcou, assinalou aqueles que estavam gemendo por força da iniquidade, do pecado que imperava ali. E que dizer nós aqui, esta marca é a marca que faz justamente a separação, que nos faz diferentes. E o profeta disse: o Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você, que te transforma e te faz totalmente diferente do que o mundo é e do que as outras pessoas são. Você é diferente. É justamente por força desta marca, deste sinal, que é o Espírito Santo, que vem sobre mim, sobre você,
que nos faz diferentes. A Bíblia disse em Malaquias capítulo 3, ali pelo verso 17, 18, que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E a diferença é justamente o fato de sermos de Deus. Nós somos de Deus. Nós temos que crer nisto. Nós somos de Deus. Somos, na linguagem da Bíblia, ali em Malaquias 3, verso 17, somos particular tesouro. Particular tesouro de Deus nós somos. E Ele imputou em nós a sua marca, o seu sinal. Há um sinal em mim e em você, de que nós somos de Deus. E o nosso comportamento vai mostrar isto. Os filhos de Deus estão desejando ardentemente sair desta dimensão. Os filhos de Deus não estão conformados com esta era. E a palavra conformar quer dizer adquirir a forma de. Nós não estamos conformados com esta era. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Ele está falando ali pelo verso 1 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em adoração. Quer dizer aqui em sacrifício vivo, quer dizer em adoração. Santo, que quer dizer separado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. É não se acomodar com este mundo, não adquirir a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendíamos de uma forma, agora nós entendemos de outra. Ele abriu para nós o nosso entendimento. Lucas 24, verso 45, a Bíblia disse ali: Ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então o nosso entendimento foi renovado, foi transformado, foi mudado. Por isso que somos diferentes. Não se concebe uma pessoa que é cristã e tem o Espírito Santo agindo de forma errada, em conversa. E aí não é o Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo faz a diferença em nós. Nós somos diferentes na nossa conduta, por força deste Espírito que está em nós, que é o Espírito do céu. O espírito da terra, do mundo, leva homens e mulheres a terem comportamentos aqui de baixo, aqui do mundo. Comportamentos rasteiros, baixos. Mas nós temos o espírito que é do céu. A inspiração que vem sobre nós é de cima. Por isso nós gostamos das coisas que são de cima. Por isso nós cantamos: vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, que estáis vós prontos para serem levados ao lar.
ali com os anjos, quero morar. Vem me levar ao lar. O Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você e que te transforma e te faz totalmente diferente do que o mundo é, do que as outras pessoas são. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante, ali está falando da manifestação dos filhos de Deus. 1 João 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Teremos o mesmo corpo, um corpo não sujeito às intempéries, às enfermidades, um corpo não sujeito à mortalidade, à corrupção. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E o veremos porque estaremos na mesma dimensão. Comportamento de quem tem o Espírito Santo. Ele está esperando ardentemente este grande dia. Está esperando esta grande adoção. Na linguagem de Paulo, a saber, a redenção do nosso corpo. Este corpo ainda não foi redimido. Por isso, o homem lá de dentro tem que estar bem forte. Tem que estar, suprido. Tem que comer para ficar forte e subjugar este homem aqui de fora que não é redimido. Esta carne não é redimida ainda. Por isso, ela puxa para as coisas que são aqui da terra, porque a carne é do pó, e ela puxa para as coisas do pó, puxa para as coisas da terra. Mas o homem lá de dentro, sendo suprido, tomando a vitamina de Deus, ele fica forte, robusto. Então ele pode trazer este homem aqui de fora sob um controle da visão, controle da língua, controle da audição, controle dos sentidos. Em Efésios capítulo 5, nós lemos ontem o verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e ele segue falando, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas. Torpeza quer dizer aquilo que é indecente, nem torpezas, aquilo que é indecente, aquilo que é baixo. Torpeza é aquilo que é baixo, baixeza, coisa imunda. Nem parvoíces, parvoíces é coisa imbecil, imbecilidade. Nem parvoíces, nem chocarrices. Chocarrices é gracejos, brincadeiras de mau gosto, sarcasmo, zombaria, isso aqui é chocarrices. Que não convém. E quantas vezes a gente se atrapalha com
com brincadeiras, que na nossa visão não tem problema, mas na visão do outro tem. E aí falta-nos, às vezes, equilíbrios, chocarrices que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isto fala de comportamento. Qual deve ser o comportamento de quem tem o Espírito Santo? Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo também está falando de comportamento. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, que é quebra de acordo, é deixar a unidade, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Isso aqui não é simplesmente pela fé, isso aqui é atitude, é ação. E porque nós cremos, e aí onde entra a fé, porque nós cremos, então nós atuamos. Nós acreditamos que isto é a verdade de Deus, então nós agimos. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Palavra torpe quer dizer aquilo que é imundo. Você já ouviu falar, fulano tem a boca suja? É porque fulano fala palavra torpe, palavrão, palavras de baixo calão. Ele está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Falar palavras que coloquem o outro para cima, que edifique, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós, de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus.
Amém? Isto é comportamento de quem tem o Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo está em nós. Nós cremos nisto e somos de Deus. E o profeta está nos ensinando na mensagem posição no corpo de Cristo. No parágrafo 70 em diante, ele está dizendo ali. Ele disse, ele trazendo a oração de Jesus, em João 17, verso 19. Por amor a eles, eu me santifico. É São João 17, verso 19, Jesus está orando. Eu me santifico por amor a eles. É a responsabilidade de nós que temos Cristo em nós. Jesus estava treinando 12 homens. Através daqueles 12 homens, iria levar o Evangelho para o mundo. E ele disse, por amor a eles, eu me santifico. Prepara-te por amor ao teu próximo, por amor a alguém. Não use a sua liberdade como um pretexto. Isso é o profeta falando, trazendo Gálatas, capítulo 5, versículo 13, quando o apóstolo Paulo está falando disso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos livres. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, pela caridade. Servi-vos uns aos outros pela caridade. Gálatas 5, versículo 13. E o profeta segue dizendo, comporte-se na tua vizinhança, como um verdadeiro cristão deve fazer, porque é a nossa vida que vai pregar. Nós temos que nos separar por amor ao outro, nos santificar por amor ao próximo, para que o próximo veja que de fato há um evangelho verdadeiro, para que o próximo, o outro, veja que de fato existe um Deus, existe uma casa ali que de fato é separada para Deus. Ali naquela vizinhança existe uma família que de fato vive a palavra. É bom ser como eles. É bom ter aquele exemplo. É isso que o irmão Brando está falando. Separa-te, prepara-te por amor ao teu próximo, por amor a alguém. Viva uma vida que provoque sede no outro, que provoque desejo no outro de ter isto que você tem, de ter isto que eu tenho. Comporte-se na tua vizinhança como um verdadeiro cristão deve fazer. Que suas relações possam ser, se você encontrar o seu inimigo, de santificação de si mesmo por amor a ele, não sabendo o que você pode fazer. Comportamento de quem tem o Espírito Santo é viver uma vida tão salgada no Espírito, que provoque sede no outro, o desejo ardente de ser como você, como eu, e por sua vez de ser como Cristo. Este é o comportamento. O profeta vai falando duro aqui, na mensagem Espíritos Sedutores, no parágrafo 89, ele está falando que não é só porque podemos ser emotivos,
não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida. Ser pio, santo e puro. É esta vida de Deus que produzirá isto. Não é o sensacionalismo, a emoção. Isto tem o seu lugar, mas é esta vida manifestada em nós que vai fazer produzir os frutos, que vai fazer com que esta luz brilhe. Você viu que a luz do poste aí, faz bem a todos? A luz do poste faz bem a todos. Todos podem enxergar o caminho. Verifique num lugar escuro, que é tudo apagado. Os ladrões aproveitam, não é assim? E um dos problemas de segurança pública é falta de iluminação. Um dos problemas é falta de iluminação, que os marginais aproveitam ali. Está escuro. E aí, quem é do mal gosta de trevas mesmo. Gosta de escuridão. Então, se nós somos luz, nós vamos ser uma bênção para todos. Amém. A luz que está em nós vai alcançar a outros. Vai iluminar o caminho de alguém. Amém. Vai iluminar lá na tua casa aquele teu irmão que não é crente, ou seja lá quem for. Amém. Esta luz de Deus, que é produzida por esta vida de Deus em nós. E o profeta segue dizendo: entre muitas pessoas encontramos onde emoções, e assim por diante. Ali tornaram-se mexericos e calúnias, e todos tipos de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. Corrói, é poder demoníaco, espírito de homens e de mulheres que entram no meio um dos outros e tentam passar e dizer: isto não é correto, isto não é correto e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Deus detesta discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisto. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Todos crerão nisto. Espíritos sedutores que fazem as pessoas ou a pessoa pensar que está certa, quando ela está errada. E como é que se larga isto? Nós aprendemos que espírito quer dizer costume. Como é que se larga mau costume, irmão Brana?
Parágrafo 96 desta mensagem, Espíritos Sedutores. Como se larga? Como é que se deixa mal costumes? Tantas pessoas querem saber hoje, dizem: bem, irmão Brana, como se larga? Como é que eu deixo isto? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isto, sobre largar. Muita gente fica de suor, pingando, tentando largar, fazendo força. Muita gente chega e diz: vou entrar num jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. Você não precisa de jejum de 40 dias. Você precisa largar do mundo e de todas estas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado como fazer isso. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro, tampouco se o faz num jejum de 40 dias. Você o faz. Como é que se faz então? Ele disse: você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. É assim que se vence. É assim que se sai de maus costumes. É rendendo. É abrindo mão. Parágrafo 124. Está falando daquela viúva lá nos dias de Elias. Ela abriu mão do que tinha, para que pudesse obter mais. É disso que o mundo necessita hoje. É de fazer uma boa renúncia à moda antiga do que você tem. Ela despejou para que ela pudesse ficar cheia. Ela despejou todo o azeite que tinha, e todo o azeite que tinha, e toda a farinha que tinha, para o pregador, para o reino de Deus. E quando ela despejou tudo ali, Deus desceu, encheu a vasilha de farinha, encheu o cântaro de azeite. Ela despejou novamente no prato do pregador, e ele passou, encheu novamente. E ela despejou dentro da vasilha. Cada vez que ela despejava, ele enchia. Cada vez que despejava, ele enchia. Eu direi hoje que, se o homem despejar fora toda esta tolice de comportamento indevido e de imitar cristianismo e deixar o Espírito Santo tomar seu lugar, haverá um reavivamento que começará na rua 8 com a P. Haverá um reavivamento aqui nesta rua, nesta avenida. A rua 8 com a Penha é lá na esquina do Tabernáculo Brana. Haverá um reavivamento. Se o homem despejar fora toda esta tolice de comportamento indevido e de imitar o cristianismo e deixar o Espírito Santo tomar o seu lugar, haverá um reavivamento. Haverá uma mudança que se estenderá pelo país inteiro. Pare de tolice, volte à palavra de Deus, despeje para que possa se encher. Ele disse: você deixe ir e Deus deixará vir. Bote para fora e Deus botará para dentro. Amém? Colocar para fora as coisinhas e deixar Deus encher. Você despeje, Deus encherá. Todas as coisas insignificantes de você tem que fazer isto, e você tem que fazer aquilo, e você deveria fazer isto, e deveria fazer aquilo. Esqueça isso. Despeje isso para fora de sua alma. Amém. Diga assim: olha, Deus, você pode dizer: Deus, deixa-me, deste dia em diante, ser totalmente teu. Senhor, venho com o coração quebrantado,
Venho com o espírito contrito. Eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E quero esquecer toda esta insensatez. E todos esses jejuns de 40 dias. E ver se consigo chegar mais perto de Deus. Esquecer tudo isso e aquilo mais. Toda esta tolice. Ele disse, pare com isso. O que ele está dizendo? Pare de sacrifícios de homens. Pare de estar querendo vencer por tuas próprias forças. Ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega toda a ansiedade nas mãos de Deus. Deixa Deus operar na tua vida. Ele sabe como fazer as coisas. É isso que ele está dizendo. Pare com isto, com esses sacrifícios humanos. Cristo já nos libertou. Cristo já nos resgatou. O que temos que clamar é por esta vida em nós. Esta vida que vai produzir a fé cristã. A vida cristã é que vai produzir o comportamento genuíno de filho de Deus. Você crê nisto? Então vamos nos comportar como filhos de Deus. É o que o profeta está dizendo na mensagem, coisas que hão de ser. Para já irmos encerrando. Vamos nos comportar como filhos de Deus. Certa vez um comprador ia passando. E ele passava por essas grandes colônias e comprava escravos. Parágrafo 70, coisas que hão de ser. E ele passou por uma certa colônia onde eles tinham muitos escravos. E ele queria ver quantos eles tinham. E lá estavam todos eles lá fora trabalhando. E eles estavam tristes. Eles estavam longe de casa. Nós ficamos tristes quando estamos longe de casa. Sentimos saudades da esposa, dos filhos. Eles eram da África, eles os trouxeram até aqui. Os boiers os trouxeram e os venderam como escravos. E então eles estavam tristes. Eles sabiam que nunca mais voltariam para casa outra vez. Viviam e morriam na terra. Muitas vezes eles carregavam chicotes, os açoitavam. Eles eram propriedade de seus donos e eles faziam com eles o que desejavam. Deus fez o homem fez o escravo. Se eles os matavam, simplesmente haviam matado. Seja o que fosse, eles simplesmente haviam feito aquilo. Esta é a escravatura. Como Israel estava, e muitos países foram trazidos à escravatura. Eles tinham que tomar aqueles pobres escravos. Eles simplesmente serviam. Eles estavam clamando, você sabe, o tempo, e estavam tristes. Mas eles observaram um daqueles escravos, um jovem. Ele tinha o seu peito erguido e sua cabeça levantada dessa maneira. Este é o cristão. Peito erguido, não é? Como a gente falava lá no quartel, peito para fora, barriga para dentro, não é? Postura, comportamento. Mesmo lá no meio, né, dos escravos. Ele tinha o peito erguido, sua cabeça levantada desta maneira. Eles nunca tiveram que açoitá-lo. Nunca tiveram que lhe dizer o que fazer. Ele não dava trabalho. Então aquele mercador disse: eu quero comprar aquele escravo. Ele é diferente. Ele disse: ele não está à venda. Eu gostaria de comprá-lo. Não, ele não está à venda. Ele é o chefe do resto deles.
Disse: não, ele não é o chefe, ele é um escravo. Bem, talvez você o alimente de uma maneira diferente que você alimenta os outros. Disse: não, todos eles comem juntos lá fora na cozinha. O que faz aquele moço ser tão diferente do resto deles? O que faz você diferente, moça, moço? Ele ficou intrigado. Aqui está uma coisa. Eu pensei por um momento também, mas aquele rapaz, um estrangeiro da África, porém na África o seu pai é o rei da tribo. E mesmo ele sendo um estrangeiro longe de casa, ele se comporta como filho de um rei. É nobre. Não é baixeza, é nobreza. Não é embaixo, é em cima. Ele se comporta como um filho do rei. Ele sabe que naquela terra além o seu pai é o rei da tribo. E agora ele se comporta porque ele sabe que ele é filho de um rei. Oh, irmão, irmã! O profeta está gritando aqui. Parágrafo 72. Oh, irmão, irmã! Você e eu, neste mundo em que vivemos, vamos comportar como filhos e filhas de Deus. Nós somos estrangeiros aqui, mas o nosso comportamento deve ser de acordo com os mandamentos de Deus, e somos filhos e filhas de Deus. Nosso comportamento devemos agir, fazer tudo de acordo com a lei de Deus que foi posta. E é uma abominação para uma mulher usar trajes que pertencem ao homem. É errado e pecaminoso para ela cortar o cabelo. Assim diz a Bíblia, sendo impróprio para ela até mesmo orar assim. Você diz: o que tem isto? Alguém me reprovou, um grande ministro de fama, há não muito tempo atrás, e disse: irmão Brana, venha, eu desejo colocar minhas mãos sobre você. Disse: você vai arruinar o seu ministério. Eu disse: o quê? Disse: gritando com as pessoas dessa maneira. Eu disse: eu estou dizendo, ele disse: oh, eu creio nisto. Disse: eu também sou pentecostal. Eu creio que as mulheres não devem usar cabelos curtos, não devem usar calças compridas e coisas assim, da maneira que elas estão fazendo, pintando suas faces. Disse: elas não deviam fazer isto, porém disse: Deus te chamou, foi para orar pelos enfermos. Eu disse: ele me chamou para pregar o evangelho. Ele disse: eu creio assim, mas disse: pense você nisto. Eu disse: aqui somente observe o que vocês possuem. Todos esses grandes programas, televisões e tudo mais, eu não tenho nada a não ser responder a Deus. Isto é certo. Eu disse: eu não tenho nada a não ser responder a Deus. Ele disse: você vai estragar o seu ministério. Eu disse: qualquer ministério que a palavra de Deus pode estragá-lo, deve ser estragado. Isso é correto. Certamente, exatamente. Ele disse: bem, você vai estragá-lo. Eu disse: quem dirá isto então? Quem é que vai pregar? Quem é que vai falar? Alguém tem que dizê-lo. Alguém tem que se firmar com o que é a verdade, não importa onde doa. E amigos, como cristãos, como pessoas que cremos que vamos para o céu, você crê? Amém. O Espírito Santo, ele mesmo nos tipificará na palavra de Deus. Ele disse: sabe o que você deve fazer? Disse: as pessoas creem que você é um profeta. Disse: você deveria estar ensinando a estas mulheres como receber o dom de profecias e coisas assim, coisas grandes e maiores em vez de coisinhas. Eu disse: como poderei ensiná-los álgebra quando ainda nem mesmo aprenderam os seus ABCs? Não aprenderam ainda nem serem cristãos, quando nem mesmo querem fazer as coisas comuns, a coisa natural. Como poderia você ensiná-los coisas maiores, quando você nem mesmo deseja começar Você quer chegar em cima da escada antes de alcançar o primeiro?
Esta é a razão pelo qual você cai. Vem, comece de baixo, suba diretamente como um Deus for te guiando, vem, supere sua vida, siga-o cada pedacinho da palavra que Deus tem te ordenado para fazer. Senão nós estamos perdendo tempo aqui. Agora pense como Deus. Nós devíamos nos comportar e agir como cristãos. Nossa conduta deveria ser como a de cristãos, porque nós somos estrangeiros aqui e esta não é a nossa casa. Não, fomos simplesmente colocados aqui temporariamente. Temos que ir, cada um de nós tem. Agora pense, se Deus em sua misericórdia tem a mãe, antes do pequeno bebê nascer, estará desejando por alguma vitamina, e as palavras da mãe são ditas: papai, eu desejo um melão ou melancia. A mãe que está grávida, né? Eu desejo alguma outra coisa. É fora de... Ora, ele fará tudo o que puder para conseguir aquilo, porque ele sabe que ele quer que seu filho nasça o mais perfeito possível. E ele fará tudo o que ele é capaz de fazer para conseguir aquilo. Quanto mais capacitado é ele para conseguir isto, ele é o Criador. Agora pense quão capaz é ele. Ele é capaz em preparar-nos um corpo para vivermos como seu próprio e glorioso corpo. Se desejamos viver, você deseja? Há algo em nós que nos chama para viver. E há algo em nós que nos chama para fazer o correto, para termos comportamentos adequados. Há algo em nós nos chamando para acertar as coisas. Então Deus chamará alguém na plataforma ou no púlpito que pregará a verdade absoluta. Porque, vem, isto te mostra. Então, se você é um verdadeiro filho de Deus, você começará a clamar: Deus, tire isto de mim. Diga isto: Deus, tire isto de mim. Circuncida-me disto. Afasta essas coisas de mim. Porque é necessário para a sua casa celestial, a qual você irá, onde Ele irá preparar. Você tem que ser a verdadeira palavra noiva de Cristo. Amém? Isto é comportamento de quem tem o Espírito Santo. Está desejando o que é correto. Está desejando o que é justo e verdadeiro. Está clamando por este grande dia de Deus. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo.